Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha do céu ter você aqui comigo, querido. Glória a Deus. Começamos a live de mais uma quinta-feira. Glória a Jesus. A Ana Cláudia já está conosco, César também. Temos irmãos pelo YouTube. Que maravilha ter vocês aqui. Boa noite, minha filha. Ana Cláudia, olha, em dezembro, aniversário da igreja, sua presença aqui é imprescindível. Amém? Eu preciso que você venha, quero que você esteja conosco. Irmão Marcos Moura, meu amigo, graça e paz. Grazi, seja bem-vinda também. Vocês que estão entrando aí pelo Instagram. Cara, ontem nós tivemos uma palavra muito top. Se você for lá no Instagram, tá salvo. E também no YouTube, no canal Pastor Rodrigo de Almeida. A live de ontem foi em parceria com o pastor Werli. Nós falamos sobre pecado expurgado e pecado expiado. Na verdade, pecado expiado e pecado expurgado. Né? Então foi um bate-papo muito gostoso. Uma live tremendamente abençoadora. Né? Nosso irmão Luciano compartilhou, acabou de abrir uma sala de vídeo. Luciano é lá da igreja do pastor Flávio de Itajubá, do Ministério de Campos do Jordão. Fugiu agora o nome correto da igreja. Grazi também está conosco. Isabela, seja bem-vinda. Aleluias. Queridos, eu queria começar nesse momento a orar com você. Você que já entrou na live, você que já está conosco. Eu queria que você, se você puder, feche seus olhos. Nós vamos estar levantando a voz em oração ao Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por todas as maravilhas que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem proclamado, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado nos nossos corações. Obrigado por cada vida que já está conosco aqui, Senhor. Obrigado pelas palavras que têm sido ministradas em cada live, Senhor, da nossa igreja. O Senhor tem usado a minha mãe, irmã Rosinha, na terça-feira, com palavras poderosas essa semana, falando sobre Jonas. O Senhor tem usado a Dayara de uma maneira com muita autoridade. Senhor, o César, com muita autoridade também. Pai, em nome de Jesus, ontem o Senhor proporcionou para a igreja uma palavra especial. Falamos sobre santidade, sobre viver com responsabilidade de tirar de nós aquilo que não presta. Nós te louvamos. Senhor, também somos gratos pelas palavras da quinta-feira, pois tem edificado a muitos, vidas têm sido alcançadas. Eu te peço, Senhor, pelos cultos que nós temos aos domingos, que as pessoas mobilizem o seu coração para estar no culto, porque eu sei que o Senhor fará maravilhas na vida de cada um. Prepara a tua igreja para um tempo novo. Prepara os meus irmãos que estão assistindo para um tempo novo. E que o Senhor possa proporcionar em nós aquilo que o teu coração deseja. Nós oramos dessa maneira, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Então vamos dar início à live dessa noite. A pessoa que está no Facebook, no YouTube, melhor dizendo, coloca o nome pra gente aí no chat, fala assim, paz, pastor fulano aqui, porque no YouTube, irmãos, não diz pra gente quem é que está assistindo a live. Então, às vezes, a gente fica sem saber. O Facebook já está limitando, né? A gente não consegue nem ver o rosto, como eu falei. Tem um monte de gente na live, mas só aparece
A Grazi agora está aparecendo ali a fotinho do César. Né? O César entrou lá no iníciozinho da live e só agora que está aparecendo para a gente. Então é muito importante, você também que acompanha a gente pelo Instagram. Tá dando um probleminha aqui no Facebook, eu vou ter que entrar de novo, irmãos. Amém. Pelo Facebook caiu a conexão, a gente está voltando aqui. Mas a gente continua ao vivo pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, queridos, nós já oramos, né? Se você acabou perdendo o momento da oração, você perdoe. Nós oramos no início, antes de cair pelo Facebook. E eu queria compartilhar com vocês, eu quero que vocês entendam. Isabela veio para o Instagram, caiu Isabela no Facebook, caiu e voltou. Nós compartilhamos, estamos vindo numa série de mensagens que foi uma direção do Espírito mesmo. Uma direção do Espírito poderosa. Nós falamos sobre a unção de governo e a unção de reino. Depois nós falamos sobre você ser selecionado, eleito, e os exemplos eles vieram encaixando neste íntere. E aí nós falamos na semana passada sobre como você se desenvolve dentro do propósito de Deus. Todo propósito ele vem com uma promessa e toda promessa tem o seu processo. Os processos têm a sua etapa. E continuando nessa visão, nessa direção que Deus foi trabalhando para nós, Deus trouxe algo muito poderoso, né? Deus trouxe algo muito forte, que é sobre a posse e a herança. E aí eu vou falar ainda mais um pouco a respeito da vida de Jacó. Nós começamos lá, unção de governo e unção de reino, falando de José e Davi. Depois, nas demais ministrações, nós falamos sobre Jacó e Davi. E hoje eu vou falar sobre Jacó. E na sequência, eu acredito, pelo que Deus tem ministrado ao meu coração, que na próxima semana nós vamos falar algo que vai trazer para nós também a respeito de Davi. Amém? Então veja bem, o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, versículo de número 1. Eu tinha trazido no meu coração falar sobre os ministérios, né? Os 5 ministérios. E aí no domingo, durante a mensagem do domingo, quando a irmã Sandra fez a leitura do texto, Deus falou ao meu coração, é isso aqui, ó. É nessa direção que você vai seguir. Eu falei, amém. E a gente vai pegando aquilo que a gente já estava falando e vai prosseguindo. Amém. Gênesis 37, versículo 1. Diz assim, Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Seja bem-vinda, Giovana, Kátia, Lucimar, minha querida, Cíntia, seja bem-vinda, ovelha amada. Amém? Preste atenção, começando a já ministrar o teu coração. Quando nós olhamos para esse texto, na trajetória dos patriarcas, né? No caso, os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, nós temos promessas, propósitos e processos. Né? Eu falei que toda promessa
vem com propósito e todo propósito tem o seu processo. Então, nós vemos nos patriarcas isso se realizando. O que chama atenção na vida de Abraão, Isaque e Jacó é a maneira que isso vai se desenvolver. Por exemplo, Abraão, em Abraão, né? Olha, irmãos, nós estamos tendo problemas com o Facebook e é a segunda vez que cai aqui o Facebook, mas não tem problema, a gente vai entrando. Você que nos assiste aí pelo Facebook, passa para o Instagram, entra lá no Instagram, pastor.rodrigo, você vai me achar lá no Instagram e vai continuar assistindo. O que chama atenção na vida de Abraão é a promessa. Deus chega para Abraão lá em Gênesis capítulo 12 e falou, olha, sai da tua tenda e olha para o céu. Olha as estrelas e vê se pode contar. Abraão saiu e Deus falou assim, assim será a tua descendência. Então sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma promessa, né? Quando a gente olha para Isaque ele traz um propósito, né? E Deus tinha um propósito na vida de Isaque. Abraão tinha um filho chamado Ismael e depois da morte de Sara, sua esposa, Abraão casou com uma mulher chamada Quetura. E ele teve 3 filhos com ela, mas o propósito da promessa que Deus fez a Abraão, ele veio sobre Isaque, não sobre os outros filhos de Abraão. Então Abraão ele tinha uma promessa e o propósito se cumpriria de uma determinada maneira. E esta maneira era através da vida de Isaque, não da vida de outros. Eu quero dizer algo já para você nessa noite. Nem sempre algo acontece na tua vida, não é porque Deus não tem um propósito com você, é porque o propósito que Ele tem com você se estabelece com base em outras promessas. E Ele vai ter um processo que vai chegar a esse propósito de uma maneira completamente diferente. Né? Nós trouxemos a ideia de como os processos acontecem, mas eles acontecem igual para todo mundo, mas eles se manifestam de maneira diferente. Você que está entrando aí pelo Facebook, se quiser, passa para o Instagram. O Facebook já caiu 3 vezes. Pastor Amanda Jesuíno, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, saudade de você, meu bem. Então, quando a gente olha para a vida de Jacó, nós já vemos diferente. Ao invés de nós vermos a promessa e vermos o propósito, a gente já vê o processo. A promessa começou lá em Abraão, o propósito se manifestou na vida de Isaque, mas o processo ele acontece na vida de Jacó. Por quê? Porque o processo ele precisava de uma transformação. Nós falamos isso na semana passada, que o processo ele gera uma transformação. Seja bem-vindo, Augusto e Jennifer. Então, o que acontece? Abraão recebeu uma promessa, saiu da casa dos pais, viu a terra, passeou por ela. Isaque, ele pega a sua tenda e começa a vagar, a peregrinar, como nós lemos no texto de Gênesis capítulo 37. Meu amigo Flávio, seja bem-vindo. Flávio, nosso parceiro aí nas caminhadas na igreja, né, Flávio? Deus abençoe. Quando ele vem para a terra, ele começa a peregrinar. Então ele habita em vários lugares dentro da terra, cava poços, ele tenta marcar o território, vamos dizer assim. Porém, Israel, ou Jacó, na verdade, ele começa a desenvolver um processo que vai fazer dele não mais um patriarca, mas uma nação. E ele vai deixar de ser o Jacó para se tornar o Israel. E esse Israel se torna a nação que herda a terra. Então a gente vai ver que existe algumas questões, tanto na promessa quanto no propósito. O que se manifesta é posse. Tomar posse ou possessão, né? Tomar a terra em possessão, por exemplo, tem 2 sentidos básicos. Preste atenção, isso está no dicionário, viu?
é adquirir por domínio algo próprio ou que ainda não lhe foi conferido. É adquirir por domínio. Então, por exemplo, você pode tomar posse de um terreno que você não sabe quem é o dono, quem toma conta daquele terreno, você tomou posse. Nós vemos muito isso no movimento dos sem terras, né? Eles tomam posse de um terreno e eles ficam ali habitando naquele terreno. Então, eles tomaram posse, mas o terreno não é deles, eles dominaram sobre aquilo. E aí, aquele terreno não foi conferido a eles, não foi dado de verdade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A casa que nós morávamos no Rio de Janeiro, o terreno era um terreno de posse. E passou-se muitos anos, você tem o uso capião. O que é o uso capião? Ele é seu porque ninguém apresentou nenhuma documentação dizendo que não era. E aí, depois dos anos de uso, ele passa a ser seu. Então, o que acontece? Abraão, ele toma posse da terra por herança, né? Com base na sua fé, e vai lá e passeia por ela, né? Ele vai determinar os limites da terra. E ele se estabelece em frente à terra, ele fica observando a terra. Então, quando você toma posse de uma palavra, por exemplo, na igreja, alguém profetizou e você tomou posse daquela palavra, você herdou aquele negócio? Não. Às vezes a pessoa fala assim, olha, Deus, eu vejo você prosperando, Deus te abençoando, e você vai e toma posse daquilo. Ou então você tem que começar a observar as portas que Deus vai abrir. Porque se você vai prosperar, então Deus vai abrir uma porta de emprego novo, ou então vai mudar você de trabalho, ou então vai te prosperar no teu trabalho, vai te dar oportunidades. Deus vai começar a movimentar. Então você precisa observar, porque você tomou posse pela fé daquela palavra. Você ainda não tomou posse daquilo que foi prometido, amado. Presta bem atenção. Isso gera muita tristeza no coração das pessoas, porque às vezes fala assim, mas eu fui na igreja e uma pessoa falou comigo que ia acontecer isso, isso e isso, e não aconteceu até hoje. Não aconteceu porque Deus tem uma promessa para você e você precisa tomar posse. E aí você precisa começar a pegar a sua vida e observar aquela promessa. Você quer ver uma coisa? Deus tem uma promessa com você. Vou dar um exemplo aí. Você vai ser um grande jogador de futebol. Estou dando uma coisa bem aleatória, hein, irmãos? Tivemos problema de novo pelo Facebook. Eu vou tentar voltar aqui pelo Facebook de novo. E aí você vai ser um grande jogador de futebol. Legal, vai ser um grande jogador de futebol. O cara não vai para o campo, não vai treinar, não vai chutar bola, não vai jogar bola, não vai ver jogo na televisão. Esse cara vai ser jogador de futebol aonde, amados? Não vai ser jogador de futebol em lugar nenhum. Não, Deus tem uma promessa contigo no louvor. Mas nunca pega o microfone para cantar uma canção. Não, a promessa é que Deus tem algo contigo na palavra. A pessoa nunca vai ler a palavra e meditar para ser um pregador do evangelho. Então não tem. Ele não tomou posse. Abraão recebeu uma palavra: eu vou fazer de você pai de multidões. E aí o que Abraão faz então? Ele vai para a terra, passeia por ela, ele demarca a terra todinha. Isso aqui é meu, mas eu não vou, ainda não é minha herança, eu só tomei posse da palavra. E ele senta, arma sua tenda de frente para a terra, e ele começa a observar a terra. Ele viu como é que a terra era, se era boa, se manava leite e mel mesmo, se dava para plantar, se dava gado, o que ele podia fazer na terra, ele observa isso. E aí a gente tem uma outra coisa. Quando ele vai observando, o tempo passa, voltando aqui, perdão, ele estabelece limite e se estabelece em frente, próximo à terra para observar. A terra foi prometida, mas o tempo de tomar posse da herança não havia sido determinado. Quer dizer, Deus não falou quanto tempo ia levar isso para acontecer. No caso de Isaac, o propósito que faz tomar posse é por haver sido ele a receber a promessa. Então, a gente vê que Abraão recebe a promessa, Isaac recebe o propósito, falei promessa. Ou seja, toda promessa tem um propósito. Então, qual era o propósito de Isaac?
Isaac ele estabelece algumas coisas na terra. Por exemplo, ele coloca várias habitações na terra. Ele habita num pedacinho aqui, num pedacinho ali. Aí expulsam ele daqui, ele vai morar lá, mas tudo dentro da terra. Ele ainda não é dono da terra, mas ele começa a entrar aos poucos. Deixa eu contar nesse ponto uma história muito interessante para você. Numa determinada igreja lá no Rio de Janeiro, isso foi um fato verídico, aconteceu o seguinte: um pastor novo chegou na igreja e a igreja tinha um piano e ninguém tocava o piano ficava no centro, né, do púlpito, do púlpito não, da nave da igreja, né, próximo do púlpito, e já ninguém tocava aquele piano há muitos anos. O pastor olhava para aquele piano todo dia e se irritava. Um dia o pastor falou assim: vou pegar esse piano, vou botar lá no depósito. Pegou o piano, empurrou o piano, botou dentro do depósito. Irmãos, uma igreja mais tradicional, composta por assembleia. Quando chegou no domingo na igreja e perguntou cadê o piano, o pastor falou assim: ninguém tocava o piano, eu tirei o piano da igreja. Ele falou assim: não pode isso, você não pode tirar esse piano da igreja. Esse piano da igreja está aqui há mais anos do que você tem de vida. E aí pegaram e fizeram uma assembleia e tiraram o pastor da igreja, porque o pastor tirou o piano. E o piano sempre esteve lá. E aí passou um tempo, entrou um outro pastor. Um ano depois o pastor apareceu na igreja, para ver como é que estava a igreja, né? E ele chegou lá na igreja, quando ele olha, para sua surpresa, cadê o piano? Porque tiraram ele da igreja e botaram o piano de volta. Aí fica, cadê o piano? Assistiu o culto, passou o tempo, acabou o culto, ele foi conversar com o atual pastor da igreja. E virou e falou assim: meu irmão, eu fui pastor aqui nessa igreja, como é que a igreja estava? Não, tá tudo bem. Ele falou assim: engraçado, tinha um piano bem aqui onde a gente está conversando. Ele falou: rapaz, o pastor novo, né? Rapaz, aquele piano me incomodava tanto que eu tirei ele daqui. Ele falou: como é que pode? Você tirou o piano daqui, ninguém te botou para fora, mas eu tirei o piano e me botaram para fora da igreja? Aí ele falou: mas como é que você fez? Ele falou: eu cheguei um dia e tirei o piano, ninguém tocava. Ele falou: eu fiz diferente. Eu todo dia vinha para o culto e empurrava ele um pouquinho para o lado, empurrava um pouquinho para o lado, empurrava um pouquinho para o lado. Teve um dia que ele estava dentro do depósito e ninguém nem notou. Isaac fez exatamente isso. Abraão parou de frente para a terra e começou a observar a terra, e ele viu que tinha espaço para cavar poços. E aí ele provavelmente conta isso para o seu filho Isaac. Isaac pega e começa a morar em lugares onde tinham poços para serem cavados. Isaac começa a cavar poços na terra. As pessoas ficam indignadas e durante um tempo tapam os poços de Isaac, e aí depois mandam Isaac para outro lugar, mas Isaac vai se estabelecendo aos pouquinhos na terra. E alguns poços que Isaac nominou, as cidades resolveram que tinha que dar o nome que Isaac deu mesmo, porque foi Isaac quem cavou o poço. Ou seja, Isaac ele começa a dominar na terra sem pertencer à terra. E isso é uma coisa que você precisa aprender, irmãos. Muitas vezes nós queremos dominar a terra conquistando por força, e a Bíblia diz que nada é por força ou por violência. O que se conquista com muito esforço é o reino. Agora, as coisas dessa terra não é por força nem por violência. E às vezes a gente quer chegar na igreja e a gente quer impor a nossa visão, a gente quer impor o nosso trabalho, a gente quer mudar a maneira de pensar, e a gente não quer concordar com tudo, e você acaba que no final das contas você não consegue herdar nada. Isaac cavou os poços, taparam os poços, Isaac cavava de novo, tapavam de novo, não se incomodou, amado. Até o momento que as fontes se arrebentaram, os poços de Isaac encheram a tal ponto que era impossível dizer que não tinha sido ele que cavou aquele poço. Deus só prosperava o poço que Isaac cavava. Então, querido, você quer prosperar e conquistar a terra que Deus te colocou, você precisa começar a cavar poços. Isso é o propósito. A promessa, quando Abraão recebe, faz com que ele observe, mas o propósito faz com que eu e você tomemos atitudes. Amém? Então, o que acontece? Isaac estabelece algumas coisas na terra como termo de habitação, poços que ele mesmo nomeou, lutou por eles, mostrando que a promessa feita a Abraão de tomar posse da terra tinha um propósito de herança. Tem até uma
uma canção do Toque no Altar muito, muito famosa que fala a respeito dos poços que Isaac cavou. Ela fala, marca da promessa: se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Tá entendendo? Você precisa lutar pela promessa que foi feita. A promessa que ela é feita na igreja, para o pastor, para o líder, ela é sua por herança. E você precisa lutar por ela também. Às vezes a gente acha que o pastor vai conquistar aquela promessa. Chega uma pessoa na igreja e profetiza: pastor, eu vejo essa igreja crescendo, eu vejo Deus prosperando este lugar, eu vejo que Deus vai fazer uma maravilha. Pô, legal, tu acha que é o pastor que vai sair agora e vai começar a conquistar tudo? Mentira, irmãos. Quem vai tomar posse da promessa é você. O pastor é o patriarca. O pastor, ele está recebendo a promessa. Você vai cumprir o propósito. Deu para você entender? Às vezes a gente está só esperando que o pastor faça e, na verdade, o negócio é com você. Amém? Então fica ligado nisso aí. E aí a gente já passa para outra questão. A gente falou da promessa e do propósito. E a gente fala agora do processo, né, que entra na vida de Jacó. No processo vai se manifestar a herança. Vai se manifestar aquilo que Deus tem. Deixa eu contar rapidamente uma história para vocês que Jesus contou. Tinha um homem que ele estava cavando num terreno. O terreno não era dele. E quando ele cava, ele acha no terreno um tesouro. A Bíblia não diz qual era o tesouro, diz que era algo muito valioso. Era tão valioso que aquele jovem enterra o tesouro novamente, vai em casa, vende tudo que ele tem, volta e compra o terreno. Por que... Gente, eu tô na live, gente. Fala baixo, por favor. Desculpa, gente, é porque tem muita gente aqui já. É muito anjo, e vem gente de fora. Olha, eu vou falar, o negócio dessa live é tão poderosa que vem gente de longe só para me ver pregar. Irmãos, aí preste atenção. O tesouro era tão valioso que ele, vendendo tudo que tinha, compensava comprar aquele terreno, aquele campo. Isso é um processo. Imagina o cara achar algo que valesse tanto a pena de ser comprado que os bens dele não chegavam nem ao preço daquilo que estava enterrado. Isso é herança. A herança é aquilo que você vai descobrir que vale tão a pena que você precisa desfazer de tudo que você tem para que você possa alcançar a herança. Sabe por que muitas vezes não alcançamos a herança que Deus tem para as nossas vidas, aquela promessa que Ele fez? Porque não temos disposição de abrir mão. Porque ainda estamos presos às coisas do passado. Porque estamos presos às coisas que nós vivemos. Nós estamos presos aos bens que temos. Né? É necessário muitas vezes o velho sair para que o novo possa chegar. Hoje eu estava conversando com uma irmã e eu falei exatamente isso. Ela estava num lugar no qual ela buscava uma direção de Deus para sair, e ela saiu e já recebeu uma proposta nova de emprego. Por quê? Porque aquilo estava prendendo, ela estava presa naquela situação, e agora não. Deus começou a trazer algo novo para a vida dela. Deus quer trazer coisas novas para a tua vida. Mas para que Ele possa te entregar as coisas novas, a promessa, esse novo de Deus, você precisa estar disposto a abrir mão das coisas do seu passado. Não dá para você continuar vivendo naquilo que você vivia. Amém, queridos? Então, isso é muito importante. No processo, vai se manifestar a herança. Às vezes, a herança está escondida dentro de um campo que você tem que ir lá desenterrar.
E quando você enxergar a promessa, você também tem que estar disposto a abrir mão de tudo que você já tem para ir em direção dessa promessa, em direção dessa herança, amém? Então Jacó, no texto base, diz que ele retorna para a terra de Canaã para habitar a terra em que seus pais peregrinaram, ou seja, Jacó já faz diferente. Enquanto Abraão fez a sua tenda de frente para a terra, Isaac fez as suas habitações, as suas tendas em vários lugares da terra, Jacó não. Jacó falou assim, ó, aqui eu vou morar, e morou dentro da terra de Canaã. Ele havia estabelecido em Betel uma coluna como um memorial pelo sonho que ele tinha. E Jacó volta para Betel, e ele estabelece lá a sua herança. Betel é a cidade chamada Casa de Deus. Então, é o que significa a palavra Betel, né? Casa de Deus. Então ele volta para aquele lugar e habita ali. Ele entende que Deus estava naquele lugar, mas Deus não estava na cidade de Betel. Deus estava naquela promessa que ele recebia por herança. Deu para você entender isso? Então vamos seguir aqui. O que vemos aqui é que Abraão e Isaac tomam posse pela fé da herança. Contudo, Jacó, através do processo de Deus, dos processos de Deus em sua vida, ele vai se tornar Israel, e quem toma a herança é Israel. Não foi Abraão que entrou na herança, não foi Jacó que entrou, Isaac que entrou na herança, não foi Jacó que entrou na herança, não foi Moisés que entrou na herança. Quem entrou na herança e tomou posse da terra, daquela palavra que foi dada muitos anos atrás, foi Israel. Eles entram como nação. Então, qual é a diferença de você tomar posse e de você receber a herança? A gente às vezes fala na igreja, toma posse aí, irmãos. Toma posse da tua bênção, toma posse daquilo que Deus tem para você. Qual é a diferença? Quando eu tomo posse de uma palavra ou de algo, nem sempre eu tenho tudo que é necessário para obter aquilo que eu quero dominar, ou seja, que eu quero ter domínio. Por exemplo, Deus fala para você assim, olha, você vai ser chefe no seu trabalho. Tá, você tem condições de ser chefe naquele momento? Deus está falando que naquela hora Ele está fazendo com você? Deus está te levantando naquele momento para aquilo? Somente pela fé. Você precisa agora se preparar, observar. E aí você tem que olhar quem? É o chefe que você tem. Você vê o que ele faz de bom para você poder manter. E o que ele não faz de bom para você poder mudar. Então você começa a observar e agir diferente. Você começa a prestar atenção. De vez em quando, você vai se aproximar dele e você vai começar a dar opiniões, ser mais participativo. Isso são a promessa e o propósito em ação, porque você tomou posse da palavra. Mas a promessa ainda não se cumpriu como herança. Você ainda não pegou aquela coisa que era só uma palavra, era só para você tomar posse e transformou em herança. Vamos dizer, uma vez eu profetizei para um irmão assim, Deus me mostra você construindo uma casa. O irmão naquela noite até eu peguei e falei assim, toma na tua mão a chave aí que Deus está te dando te dando uma casa, toma posse aí. E aí o irmão tomou posse. Naquela noite ele não foi comprar casa, ele não tinha nem dinheiro para comprar casa. O que Deus começou a fazer na vida dele? Ele começou a procurar terreno, procurar casa, procurar oportunidades, até que Deus abriu uma porta para que ele visse uma casa, e a pessoa aceitasse o negócio que ele podia fazer, a forma que ele podia oferecer. E aí ele comprou a casa. Então, houve um processo até que ele tomasse a herança daquela palavra que ele recebeu. Então, você muitas vezes toma posse, mas não chega na herança porque não quer passar pelo processo, amém? Então, você nem sempre tem tudo aquilo que é necessário para ter o que você quer por domínio. Por exemplo, vou voltar no exemplo que eu dei. Pessoas tomam posse de terreno, às vezes usam por vários anos, tem o chamado uso capião, mas não tem a documentação de direito, de domínio. Como eu falei, por exemplo, a nossa casa lá, se ela for vendida, ela tem a promessa de compra e venda.
mas ela não tem documento, aqueles documentos exigidos, né? Por quê? Porque ela é de uso capião. Nós tomamos posse do terreno, não fazia parte do MST, irmãos, não sou petista nem favorável a essas coisas, tá bom? Nós tomamos posse do terreno, não era de ninguém, ninguém sabia o dono, ninguém nunca pediu direito sobre aquilo, então nós tomamos posse, mas nós não temos tudo para que possa dizer assim, essa casa literalmente é minha com toda a documentação necessária. Então, o que Deus quer fazer na tua vida? Ele não quer só que você tome posse. Você pode tomar posse de várias palavras e nenhuma delas se concretizar na tua vida porque você não se preparou para receber elas como herança. E aí, quando eu herdo alguma coisa, herança é outra coisa. Quando eu herdo alguma coisa, seja uma palavra, bens, uma unção, eu tenho total direito de domínio sobre aquilo que o Facebook hoje está uma maravilha. Vou voltar novamente aqui, vou deixar ao vivo. Se a gente conseguir, quem conseguir entrar pelo Facebook, irmãos, depois eu posto, consigo compartilhar essa live. Eu passo a ter domínio total sobre aquilo. Eu fico habilitado de modo que ninguém pode remover a minha herança. Mesmo quando eu fico afastado dela por muitos anos, como Israel ficou afastado da sua terra durante séculos, né? Ele foi expulso da sua terra durante séculos, ele volta para a terra em 1948, foi dado posse da terra de novo para Israel e decretado que Israel era uma nação. Outros povos queriam aquela terra, mas a terra foi dada a Israel por herança. Você pode dizer assim, não, pastor, historicamente Israel habitou naquele terreno, naquele território por mais tempo, então eles entenderam que dessa maneira. Não, irmãos. É porque quando Deus te entrega uma herança, ele não revoga a herança. É o mesmo que o pai deixa uma casa para o filho, não existe lei que diga que o filho não tem direito à casa, porque é dele por herança. Deixa eu fazer um paralelo para você entender. Quando os dois irmãos estavam na casa com o pai, na passagem do filho pródigo lá em Lucas, o mais novo pega a parte dele na herança e desperdiça todos os bens. Ele volta para casa, o pai bota vestes novas, bota anel no dedo, sandália nos pés. Ele prepara o menino, faz uma festa, manda matar o bezerro. O irmão mais velho fica revoltado. O irmão mais velho fala assim, eu estou aqui contigo esse tempo todo, você nunca matou um bezerro para mim, você nunca me colocou um anel no dedo, você não me botou sandália, você não fez essa festa toda, por que disso? O pai fala assim, porque tudo que eu tenho é teu. Agora a herança é sua. Eu não preciso fazer festa para você. Eu não preciso fazer... te dar um anel. Eu não preciso mostrar para ninguém que você é meu filho. Porque ele não tinha nada. Ele estava morto, mas ressuscitou. Então eu preciso mostrar para o mundo que ele é meu filho. Agora você... Tudo que eu tenho é teu, cara. No dia que eu for embora dessa terra, todos saberão que você é o meu herdeiro. Olha que coisa tremenda. A Bíblia nos fala que o Senhor nos chama a fazer parte da sua herança. Deus está dizendo para mim e para você que as coisas que são dele nos foram dadas por direito. Então, amado, preste atenção nisso. Nós precisamos passar por todos os processos para alcançar essa herança. Aí eu vejo pessoas falando assim, eu entrei para o evangelho e ficou mais difícil. Querido, você queria ganhar a herança de mão beijada assim, vai cair no teu colo e tu ficar felizão? Não, peraí. Nós temos um processo a ser cumprido, amém? Então, o que eu quero dizer para você? Tome posse das palavras proféticas que Deus tem trazido para a tua vida. Tome posse da palavra que Deus tem ministrado através de lives, através dos púlpitos. Tome posse da palavra profética do seu pastor, da sua igreja. Tome posse disso. Mas isso somente é a promessa e o propósito. Para você alcançar a herança, você precisa deixar tudo para trás e viver aquela palavra. Viver aquilo que você tomou posse. Então, irmãos,
Não basta você simplesmente chegar na igreja, ouvir uma palavra profética, ver os ministros do Senhor dizendo para você que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e você tomar posse, aleluia, mas querer continuar viver uma vida onde o seu velho eu ainda te domina. Deus não entrega herança a pessoas que não são transformadas. Deus não entrega a sua herança para pessoas que não conseguem abrir mão do seu passado. Deus não entrega a sua herança para pessoas que não estão dispostas a deixar tudo que eles chamam de seu para receber tudo que eles chamam de Deus. Dá para você entender isso? Então, o que eu quero trazer para você nessa noite é que Deus, Ele tem para você uma herança guardada, um tesouro escondido. E você, que já tomou posse dessa palavra, agora precisa caminhar e ser transformado para que você herde ela. Amém. Cumprir na tua vida e possa transformar a tua vida de modo que você alcance a herança que vem do céu. Amém? Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Amanhã nós temos live com a Dayara Silvana pelo Facebook e com César Oliveira no sábado. E domingo fica aí o nosso convite, vem estar conosco na igreja às 18 horas, Rua Teodomiro Santiago, número 267, Centro de Maria da Fé. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a vida dos teus filhos, no qual eles tomarão posse. Mas eu oro para que eles tenham forças suficientes, para que assim como Abraão e Isaac, eles deixem tudo para trás e sigam em direção à terra. E assim como Jacó, eles se disponham a ser transformados para herdarem aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, fortalece os teus filhos e dá a eles a graça e o entendimento que eles precisam. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e fique em paz em nome de Jesus. Amém.